onde Deus tem ministrado aos nossos corações. Amém? Eu tenho certeza que hoje não será diferente. Deus vai falar aos nossos corações. Eu queria, antes de nós orarmos, que você abrisse a tua Bíblia, Provérbios 21. Provérbios 21, no verso 25 e no verso 26. Provérbios 21, 25 e 26. A Bíblia, ela vai dizer assim, Provérbios 21, 25 e 26. O preguiçoso morre desejando, porque as suas mãos recusam trabalhar. O 26 diz: o cobiçoso cobiça o dia inteiro, mas o justo dá e nada retém. Olha que palavra interessante. A Bíblia está dizendo que existem pessoas que ela têm um desejo, eu quero. Se a gente começar a pensar nisso, a gente vai começar a trazer à nossa memória um monte de gente, que muitas vezes a gente vai conversar e as pessoas são cheias de sonhos, cheias de projeto. Meu projeto é isso, meu projeto é aquilo, meu sonho é isso, meu sonho é aquilo. Mas infelizmente elas têm se movimentado muito pouco para colocar em prática aquilo que elas pensam. Volta para mim, por favor, no 25. E a Bíblia está dizendo que aquela pessoa que, apesar de desejar demais, mas que não se movimenta para viver exatamente aquilo que ela deseja, ela não vai viver. E não adianta. Para a gente viver algumas coisas na nossa vida, nós precisamos nos movimentar. E aí eu quero deixar já um adendo aqui para vocês que estão aqui nessa noite. Glória a Deus que vocês escolheram estar aqui nessa noite. E sabe por quê? Porque hoje é como se vocês estivessem dizendo assim: eu vou lá na igreja, porque Deus tem algo especial para a minha vida hoje. E vocês começam a ter um passo na frente, porque vocês desejaram estar aqui. Vocês escolheram estar aqui. Vocês, além de sonharem, de projetarem, vocês se movimentaram. Vocês deixaram o conforto da casa de vocês para estar aqui. Eu sei que existe, eu quero deixar uma boa noite para as pessoas que estão nos assistindo. Pessoas que não puderam, que não têm condição de estar aqui nessa noite, mas vocês escolheram. E a Bíblia está dizendo que no verso 26, se você puder colocar, ele vai falar que o dia inteiro ele deseja mais e mais. Quer dizer, a pessoa só tem o desejo, mas pouca atitude, pouco movimento. Mas a Bíblia diz que enquanto isso o justo reparte sem cessar. Pastor, eu não estou falando de dinheiro, não, estou falando inclusive de tempo. Que você escolheu estar aqui hoje nessa noite. Você trabalhou até o teu tempo, porque todos nós aqui, com certeza, tivemos as nossas obrigações durante o nosso dia. Todos nós aqui tínhamos situações a serem resolvidas e nós resolvemos aquilo que tinha que resolver, ou pelo menos tentamos resolver. Mas à noite você separou. Você fez o quê? Você repartiu. Repartiu o quê, pastor? Muito tempo para estar aqui hoje nessa noite. E que em nome de Jesus, nessa noite que é profética, Deus recompense a tua vida que escolheu estar aqui hoje nessa noite. Nós não somos melhores cristãos aqui nessa noite. Não somos. Sinceramente não somos. Mas uma coisa que Deus não fica é devendo nada para ninguém. Você escolheu estar aqui hoje nessa noite. Você repartiu o teu tempo. Você repartiu a tua vida para você estar aqui hoje nessa noite. Então que você, em nome de Jesus, coloque a tua vida no altar do Senhor. Coloque os teus projetos, os teus sonhos. E que você possa viver essa palavra. Que você possa colocar em prática essa palavra na tua vida, em nome de Jesus. Se você puder e desejar ficar sobre os seus pés, fique sobre os seus pés, em nome de Jesus. Fique sobre os seus pés, se você quiser e desejar. Pastor, se é obrigado não, não deve uma aula, por favor. Você não é obrigado não. Se quiser ficar sentado, você não tem está obrigado a ficar de pé não. Mas se você desejar e quiser, eu, no seu caso, se eu
estivesse aí, com certeza eu estaria de pé. Se eu posso estar de pé. Às vezes você não pode, não tem problema. Mas a Bíblia está dizendo que aquele que é justo, ele reparte sem cessar. Ele doa, ele entrega. E às vezes, até isso é uma entrega a Deus. Até isso é uma oferta ao Senhor. Mas a gente pensa que a oferta é apenas entregar os seus dízimos, as suas ofertas. Não. Quando você vem à casa do Senhor disposto a fazer aquilo que às vezes o nosso corpo não tem desejo de fazer. Porque o próprio apóstolo Paulo disse que aquilo que ele não queria fazer, ele faz, e aquilo que ele deveria fazer, ele não faz. Ele fala isso, então muitas vezes o nosso corpo, o nosso desejo não era de estar aqui. A nossa carne não queria que nós estivéssemos aqui, mas você escolheu estar aqui. Você deixou a melhor parte te encher. Você escolheu obedecer àquele que está no controle de todas as coisas. Então que hoje, nessa noite, você possa entregar a tua vida a Jesus, entregar os teus sonhos, os teus projetos, nesse princípio de noite profética em nome de Jesus. Eu te convido, se você desejar e quiser orar ao Senhor, abra a tua boca, comece a dizer: Jesus, comece primeiro agradecendo a Deus pela oportunidade de você estar aqui. Eu sempre digo isso e torno a repetir. Quantas pessoas hoje talvez acordaram, mas elas não chegaram agora às 7h37 da noite. Elas pereceram durante esse dia. Quantas pessoas morreram? Esses dias atrás eu tive Continue com seus olhos fechados. Esses dias atrás eu tive ali no cemitério, lá em cima. Não sei o que eu fui fazer. Eu estava andando, parei lá e comecei a andar. E eu cheguei lá no túmulo do Ricardo. O Ricardo morreu tem 4 meses. 4 meses. 17/4. Fez 4 meses. E aí eu cheguei lá e fiquei procurando ele. Ele está com uma lápide agora lá, né? Então ficou fácil de achar. Eu achei a lápide dele. Quando eu olhei para frente assim, Rodrigo, eu vi um tanto de túmulos já lacrados. E eu comecei a refletir naquilo. E eu pensei assim: gente, eu tenho 4 meses para morrer, 120 dias. Tem pelo menos uns 15. Eu contei, acho que são 16 ou 17 túmulos lacrados. Cada túmulo são 4 caixões. Se tem 17, está passando quase 80 pessoas. E eu estou falando apenas do cemitério lá de cima, fora lá de baixo, aqui de baixo. Quantas pessoas morrem são enterradas aqui? Pastor, o senhor está louco, o senhor está falando de morte? Não, é isso que a gente tem que, para a gente ver Jesus, a gente tem que pensar nisso. Ninguém quer morrer, mas todo mundo quer ver Jesus. E é uma coisa que ninguém vai escapar, meu irmão. Ninguém vai escapar. Então, hoje, que nessa noite, a gente possa cultuar esse Deus como se fosse o nosso último culto. E às vezes as pessoas esquecem isso, né? Vamos deixar, domingo eu vou na igreja, no outro dia eu vou na igreja. Esses dias atrás eu conversava com uma pessoa, continue com seus olhos fechados, que Deus está me ensinando ao teu coração. Esses dias eu conversava com uma pessoa e ela falava sobre isso. Foi falar com uma pessoa, a pessoa falou assim: eu vou deixar sentir no meu coração. E aí essa pessoa disse que falou para essa outra pessoa: toma cuidado, viu? Porque a Bíblia diz que para onde a gente vai, lá não dá para fazer nada. Se você esperar sentir no teu coração alguma coisa, você não vai fazer nada. Porque primeiro a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. E muitas vezes é isso que a gente fica esperando. Não vou esperar sentir no meu coração. Espera sentir no teu coração, não. Porque o coração do homem é enganoso. Se apoie em Deus. E hoje, nessa noite profética, você possa sair daqui diferente. E eu já declaro isso profeticamente na tua vida. Pai, em nome de Jesus, nessa noite nós queremos colocar as nossas vidas diante do Senhor. Muito obrigado, Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui na tua presença. Pai, como é bom te louvar, te engrandecer. Como é bom, Pai, estar na tua presença. E que nessa noite, Pai, não seja de balde, não seja, Deus, perdido. Pai, porque nós queremos vir aqui neste lugar. Pai, sairmos daqui nos transformados.
Pai, hoje eu vi uma frase que dizia que se a gente quiser mudança, a gente tem que olhar para dentro de nós. Porque se a gente olhar para dentro de nós, nós vamos ver, Pai, que precisamos de mudança. E aí sim, aqui fora, nós vamos começar a enxergar mudança. Que seja assim hoje, nessa noite. Que seja assim na vida das nossas vidas, na vida da nossa família. Que sejamos exemplo para aqueles que não conhecem, para aqueles que não sabem que é o Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa abençoar, Pai, a vida de cada um que está aqui. A vida das pessoas que, por um acaso, saíram, ainda não chegaram neste lugar. Que nessa noite, Pai, nós sejamos, Pai, Pai, visitados pelo Teu Santo Espírito, Pai, e que em nome do Senhor Jesus, Pai, nossos projetos, Senhor, os nossos projetos, Pai, que estão segundo a Tua vontade, o Teu querer, ele começa a ser realizado. É isso que nós pedimos nessa noite, porque saímos de casa, saímos do nosso conforto, do conforto da nossa casa, depois de um dia de responsabilidade, seja qual for ela, nós escolhemos, Pai, repartir, nós escolhemos dividir o nosso tempo para estar aqui hoje, nessa noite. Por isso, Pai, abençoa cada vida aqui, renova o físico, renova o espiritual, renova, Pai, as nossas vidas, em nome de Jesus, Pai, renova cada um que entrou aqui nesta noite. Em nome do Senhor Jesus, Pai, abençoa, Pai, essa cidade, abençoa, Pai, em nome do Senhor Jesus, todos os departamentos dessa cidade, abençoa as escolas, Pai, abençoa, Pai, todo o sistema de saúde, abençoa, Pai, o sistema de segurança, todo, Pai, em nome do Senhor Jesus, nós declaramos, Pai, o Teu cuidado, Pai, sobre a Câmara de Vereadores, Pai, sobre a Prefeitura Municipal dessa cidade, porque o Senhor é o dono dessa cidade, e eu creio nisso, Pai, que o Senhor continua no controle dessa cidade, independente de quem está no comando. É assim na nossa cidade, é assim no nosso estado, é assim no nosso Brasil, no nosso país. O Senhor continua no controle de todas as coisas, e nós declaramos hoje nessa noite, Pai, abençoado este culto, Pai, ele é abençoado, sim. Nós consagramos a Ti, Pai, as nossas vidas, e que em nome do Senhor Jesus o Senhor faça o melhor para as nossas vidas. É isso que pedimos e desde já te agradecemos em nome de Jesus, amém? Você pode dizer glória a Deus? Você pode aplaudir o Senhor? E agora é Ele nessa noite em nome de Jesus. A sua mão, seu poder sobre
o Espírito do Senhor me tocar. Oh, glória a Deus. Como é bom vir à casa do Senhor. Que lugar maravilhoso, é o melhor lugar. Nossa, o dia inteiro de tanta luta que a gente passa. Ô irmão, tem a melhor coisa fechar o dia. Aleluia! Eu sabia que eu fui num tempo que tinha culto todo dia. Eu fui numa igreja que tinha culto todo dia e 3 vezes ao dia. Irmãos, eu posso dizer que eu aproveitei minha juventude na presença de Deus. Eu participava de todos os dias e 3 vezes ao dia. Por isso que eu sei. Então a gente fica viciado de estar na igreja. Domingo é bom demais, irmãos. Quem não vem tá perdendo, né? Aquele pastor disse, a gente não é melhor do que aquele que não veio. Mas não tem como dizer que a gente recebe a boa parte, como fez Maria. Aleluia. Glória a Deus. E esse louvor que nós vamos entoar vem cantar louvores, amém? Eu confesso para vocês que eu tenho música que eu gosto só do refrão. Aqui eu cantei inteiro, mas às vezes eu emendo um refrão no outro e só Jesus me entende, tá bom demais. Porque aonde o Espírito de Deus está, aí é a liberdade, não é mesmo? E Ele está aqui nessa noite, amém? Glória a Deus. Se tudo está difícil, louve a Deus. Se está desesperado, louve a Deus. Se o mar está na frente, louve a Deus. Quando louvamos, Deus se comove. Se já não tem mais jeito, louve a Deus. Perdeu a esperança, louve a Deus. Eu quero relembrar-te, meu irmão, que o nosso Deus ainda faz milagres. Vem cantar louvores ao Senhor. Antes de atravessar o mar, porque hoje o mar
Irmãos, o antídoto da ansiedade, irmão. Porque eu fico imaginando Moisés com aquele mar na frente, o faraó atrás, o mar na frente. Se ele tivesse poder com ansiedade, ele estava morto. Então, a bênção tem hora certa para acontecer. Amém? E a fé tem que ter atitude. Amém? Glória a Deus. A atitude de quem veio é o prazer de estar na presença de Deus. Não que a gente não possa estar na presença de Deus em casa, mas hoje, lá no céu está registrado o culto de quinta-feira, culto de quinta profética. O céu se abre nesse lugar. As coisas acontecem aqui, não é por acaso. Porque lá em Salmo fala que nós devemos assim ter o prazer de nos reunir na congregação dos poderosos. É assim que o Senhor, lá do céu, me olha e te olha. Ainda que o nosso coração esteja fraco das lutas desse dia, a glória é do Senhor. Ele tem o momento certo para me abençoar e te abençoar. Ele tem o momento certo para fazer tudo acontecer. E nós precisamos estar posicionados na presença de Deus. Posicionados sabendo quem somos do Senhor. Nós temos que ter a firmeza de quem somos na presença do Senhor. Aleluia. Você é amado de Deus. Você é aquele que foi comprado com o sangue de Cristo. Nós precisamos ter convicção da nossa identidade no Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a ti. E que te diminua eu, para que tu desças, Senhor, mais e mais. Aleluia! E como serafins encobre o rosto a ti, esconde o rosto para que vejam tua face.
Às vezes a gente canta e nem presta atenção. É muito sério, não é verdade? Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus. Abre a tua Bíblia, se assente por favor, e abre a tua Bíblia em Jó capítulo 1. Gente, o que eu estou falando hoje, olha como às vezes a gente perde as oportunidades. E é tão interessante isso que ontem eu ministrei lá em Mogi. E eu falava sobre oportunidades. Como a gente tem que aproveitar as oportunidades, porque, Cris, existem oportunidades que elas aparecem a mesma oportunidade para as duas pessoas. E elas, às vezes, elas tomam decisões diferentes. E a gente consegue enxergar como uma decisão acertada, ela pode levar a gente a caminhos totalmente diferentes. Eu não vou pregar isso hoje, que eu quero pregar um dia aqui. Mas eu preguei isso lá em Mogi ontem. Por que eu estou falando isso? Porque é uma oportunidade. O plano de leitura é uma grande oportunidade de você ler. Por exemplo, a gente leu Provérbios 21, 25 e 26, plano de leitura. Eu estou lendo Jó capítulo 1, é o plano de leitura. Então olha como que Deus vai ministrando aos nossos corações, né? Colocou para nós aí, Teco, por favor, pode isso. Pode colocar o capítulo 1 mesmo. Glória a Deus. Verso 1. A Bíblia diz assim: na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Ele era um homem íntegro, justo, temente a Deus e evitava fazer o... Quatro características desse homem que eu tenho certeza que aqui dentro dessa igreja... Não vou falar isso não. Que eu não tenho. Eu vou mudar. Porque às vezes a gente é ruim a gente falar dos outros, né, Elias? Eu vou falar de mim. Eu não tenho. Eu estou no dedinho mindinho de Jó. Porque a Bíblia diz que ele era íntegro, justo, temente a Deus e evitava fazer o mal. Olha a característica do camarada. O verso 2 diz o quê? Ele tinha 7 filhos e 3 filhas. A Bíblia diz, ele possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos e 500 juntas de boi. E 500 jumentas. Meu irmão, só aí você vai falar, 7.000 ovelhas, mais 3.000 jumentas, são 10.000 animais. 500 juntas de boi. 500 juntas de boi são 1.000 bois, né? Porque são 500, são dois bois em cada junta. Então a gente está falando de 10, 11.000 mais 500 jumentas, 11.500 animais. 11.500 animais. Tinha muita gente a seu serviço, era o homem mais importante do Oriente. O homem mais importante do Oriente. Verso 4. Os seus filhos costumavam dar banquetes em casa, de cada vez, e convidavam as suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminando o período dos banquetes, Jó mandava chamá-lo e os purificava de madrugada. Ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava, talvez os meus filhos tenham
em seu coração pecado e amaldiçoado a Deus. Esta era a prática constante. Olha só. O que é constância? Constância é você ir no mesmo passo. Não há nem você corre mais e nem diminui a sua aceleração. É como diz em 1 Coríntios capítulo 1, verso 58. Seres firmes, constantes e abundantes na obra do Senhor. Era exatamente isso que Jó era. Mas aí, vamos parar por aqui. Porque eu não vou pregar hoje, eu vou pregar para a pastora Eliette, dá vontade. Aí, porque eu estava sentado ali, gente. Eu não vou falar para você não, que eu fiz grandes coisas, não. Foi só ler a Bíblia e Deus revela para a gente. Porque assim, como diz o pastor Ricardo no domingo, nós temos a inteligência espiritual. Tem a inteligência artificial, mas nós temos a espiritual, não é verdade? E eu estava ali pensando, essa era a vida constante de Jó. Mas se a gente continuar a história, a Bíblia diz que a partir daqui começa a vir um tanto de luta sobre a vida daquele homem. E a primeira coisa que eu entendi é que nós, por servirmos a Deus, ou fazermos oferta, ou por sermos íntegros, justos, retos, desviados do mal, isso não significa que nós não vamos ter problemas. Porque a nossa tendência, é por isso que a gente acha dentro da igreja muita gente frustrada. E por isso que a gente acha fora da igreja uma igreja. Porque se eu perguntar para você hoje aqui, quem conhece uma pessoa que está afastada do Evangelho? Levanta a mão. Olha para o lado. Olha para trás. Todo mundo levantou a mão. Existia um tanto de gente que está aqui, há um tanto de gente que estava fora. Sabe por quê? Porque muitas vezes elas se frustraram. Por quê? Porque elas achavam que não ia passar problema. Vai passar. Agora, se a gente ficar pensando só dessa maneira, a gente daqui a pouco vai fazer como o Salmo de Asaf. Eu olhei a vida dos ímpios e falei, puxa, como que pode? Aquele povo nem para morrer ele sofre. Já pensou? Nem para morrer. Eu lembro que meu pai ficou 17 dias na cama, que é só o sangue do cordeiro. Chegou um dia e falei, Jesus, eu não dou conta, eu já cuido da minha mãe. E Jesus levou ele, porque o tempo que ele sofreu foi 17 dias. E aí a gente olha o salmista, Asaf, dizendo, não tem para morrer, eles não tem problema. A Bíblia diz que a gordura deles é como um colar. Então, nós vivemos, sermos justos, ou tentarmos sermos justos, ou tentarmos fazer a vontade de Deus, não vai nos isentar de passarmos o quê? Lutas, problemas e dificuldades. Eu vou fechar a Bíblia, porque senão eu continuo pregando. Mas o motivo de Jó, ele suportar tudo que ele passou, sabe por quê? Porque ele era tudo isso que a gente leu nos 5 primeiros versículos. Está entendendo, Elias? Está entendendo, Mário? Não é mal, Maurício? Certo, Dani? Ele ser justo, ele ser íntegro, justo, temente a Deus, ele evitava fazer o mal. A Bíblia diz que ele entregava um holocausto, se caso os filhos tivessem pecado, não evitou de ele passar problema. Mas tudo isso fez com que ele vencesse os. Pronto, você já entendeu lá, eu dizer hoje nessa noite. Você está entendendo? Hoje a gente só vai conseguir vencer todos os problemas que aparecem na nossa vida porque você está aqui hoje nessa noite. Você é profético, você vai vencer. Essa luta que você está passando, ela não vai nos engolir. Não vai. Eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você que está me assistindo está passando, mas uma coisa eu sei: você não vai ser engolido por essa luta. Poço não vai te destruir, não vai te matar. Deus segue o poço, mas você não morre afogado dele. É assim que Deus faz. Sabe por quê? Porque os 5 primeiros capítulos do livro de Jó é verdade. Ele era um homem diferenciado. Ele passou tudo que ele passou. E chega lá na frente, a Bíblia diz que Deus restituiu tudo que ele tinha. Ele só venceu a luta porque ele era um homem temente a Deus. Porque ele é um homem íntegro, reto. Que ele procurava não fazer mal. E ele continuava crendo em Deus, ofertando. Ele continuava entregando sacrifício. Ele continuava servindo a esse Deus que eu e você estamos aqui hoje nessa noite. Eu estou sentindo a presença de Deus nesse lugar. Estou te falando, ele só venceu a luta porque ele estava naquela posição
coração, e é isso que Deus está falando comigo e com você hoje. Não desista, não recue, não volte atrás, não deixe esse Deus que deu aquilo que era mais precioso para Ele, por amor a mim e a você. A Bíblia diz que Ele enviou o unigênito para morrer por mim e por você. A Bíblia diz lá em Romanos que Ele deu aquilo que era mais precioso. Se Ele deu o que era mais precioso, Ele não vai me dar as outras coisas? Agora, eu e você precisamos tentar viver aquilo que Jó viveu nesses 5 primeiros capítulos. Amém? Eu vou parar por aqui. Se você quiser ensinar e ofertar nessa noite, fique à vontade. Você não é obrigado. Você não paga. Mas se você entendeu, você não paga para estar aqui, mas se você entendeu, dizime a oferta nessa noite. Em nome de Jesus, o Pix da igreja, ivanovasp@gmail.com. Faça isso em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Santiago canta, por que eu não posso cantar? Já é demônio, não é? Por que eu não posso cantar? Vocês que se virem. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos agradecer por essa oportunidade. Mesmo em meio à nossa limitação, mesmo em meio aos nossos problemas, dificuldades, nós queremos entregar para aquilo que nós temos de melhor hoje. Algumas pessoas entregaram dízimo, oferta, seja direto aqui no gasofilar, seja na conta da igreja. Pessoas que nem os pés colocaram aqui essa semana, mas ofertaram, dizimaram. Pai, o Senhor sabe que eu acabei de receber uma mensagem a respeito de uma primícia que a gente recebe na conta da igreja todo mês. E quanto tem feito diferença na tua igreja? E eu tenho certeza que na vida desse irmão. Porque eu não estou falando de um mês, eu não estou falando de 2 meses, eu estou falando de 2 anos continuamente que esse irmão abençoa a igreja com cesta básica. E eu sei que o Senhor está visitando a vida dele e de todas as outras pessoas que têm entendido a importância de dizimar e ofertar. Por isso, Pai, continua abençoando de uma forma sobrenatural a vida dos teus filhos, não como troca, porque o Senhor não tem filhos queridos. Mas o Senhor é fiel, e o Senhor é justo, e o Senhor conhece aqueles que têm servido. A tua palavra diz que o Senhor iria fazer diferença entre os que servem e os que não servem. E é nessas horas que a gente percebe. Pai, por isso nessa noite, abençoa a vida dos teus filhos. Pai, e aqueles que ainda não entenderam, que o Senhor fale com ele, ministre o coração dos teus filhos. Pai, não é por força, não é por violência, mas é o teu Santo Espírito que convence. E faça isso nessa noite. É isso que pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Amanhã a gente tem estudo às 20 horas. Eu te convido para estar aqui. Domingo a gente tem culto de celebração. Amém? Sábado não tem trabalho na igreja. Isso, obrigado. Não tem trabalho. Amanhã tem estudo e domingo tem culto de celebração. Amém? No próximo domingo, dia 31, a gente começa a culto lá em Mogi. Né? E a gente está muito feliz. Eu e a pastora, isso, glória a Deus. E a partir daí nós vamos estar. Então, quero que a igreja aqui esteja em oração por nós, porque eu tenho certeza que já tem um povo lá. Essa semana já tem um casal lá, já tem 2 semanas, 3 semanas que eles foram, estão indo. Estão muito felizes lá. A gente não sabe se eles vão ficar, mas a gente está muito feliz. Né? Então, que Deus, que vocês continuem orando para que esse culto no domingo lá, ele possa alcançar vidas lá, que estão necessitando da palavra de Deus. Amém? Deus abençoe a tua vida, abençoe a vida da pastora Eliette. Usa a tua filha nessa noite, de uma forma sobrenatural. Aí ela, no meio dos seus afazeres, tanta coisa, como uma dona de casa, ainda cuidando de vidas, de pessoas.
Ela tirou um tempo hoje, Pai. Como disse o Provérbios 21, ela desejou, mas não ficou parada. Ela dividiu. Ela sonhou e teve atitude. E por isso que ela está aqui hoje, nessa noite. E Pai, e usa a tua filha. É isso que nós pedimos nessa noite, em nome de Jesus. Glória a Deus. Boa noite, queridos. Eu louvo a Deus pelo Ministério de Ação Social dessa igreja. Alguém me perguntou: pastora, eu frequento uma outra igreja e eu gostaria de ajudar vocês. Eu sempre vi a senhora movimentando. E como é que acontece? Qual o critério que a senhora usa para dar uma cesta básica? E eu disse para ela: o critério, Deus manda as pessoas com a necessidade e manda a quantidade de cesta para a gente doar. Então não é uma coisa engessada. Porque comida, irmãos, ação social não pode ser uma coisa engessada. Por isso que o nome, dado ao Estado é burocracia, porque vem de burro. E as coisas ficam emburrecidas, ficam paradas. E eu até colocaria um nome a mais, burocracia e corrupção. Porque aí a burrice chama, as coisas vão ficando paradas, daqui a pouco as coisas começam, alguém fala: aquele açúcar está parado, vou vender para José das Couves. Ou o arroz está parado, vou vender para José da Cebolinha. E quando vê, a corrupção está instalada. E a igreja não pode ser engessada. Então eu falei para aquela irmã, olha, aqui as pessoas colaboram, e eu sempre deixo claro, se você não entende ação social, se você for dar pensando, eu não sou obrigada a sustentar filho de mulher que tem um filho de cada pai. Fica na sua e não dê nada. A gente não precisa da sua ajuda. Nem a gente, nem a pessoa que está recebendo. Deus, né? Sabe por quê, irmãos? Porque se você der com essa cabeça, seu dinheiro vai entrar igual um saquetel, um bolso furado. Vai entrar por aqui e sair por baixo. E Deus não tem nada com isso com você. Porque você falou ali. Então a ação social tem que ser algo que você chega aqui e fala: Deus, eu estou prazerosa de estar na tua casa, já precisei de cesta, nunca precisei de cesta, mas eu quero doar para a igreja Batista da Aliança. E problema da pastora Eliette, e ai dela que rouba um quilo de açúcar naquele altar, porque Deus pega ela. E assim tem que ser minha tua oração. Então eu vou ver a Deus, aquela moça me perguntou, eu falei: a única coisa que eu posso te falar é que Deus sempre manda a quantidade de cestas que a gente precisa, para a quantidade de pessoas que a gente precisa doar. Esse mês passado, uma irmã me ligou e falou: pastor, eu estou com um vizinho precisando de uma cesta e eu não consigo, a senhora pode ajudar? Eu falei: irmã, eu tenho X cestas esse mês, que já são das pessoas que a gente está ajudando nesse momento. Se Deus mandar mais uma, é essa que você está precisando. Vocês acreditam que chegou naquele dia? E aí, quando foi na sexta, chegou na quinta, na sexta-feira, eu pedi para o pastor Ademir, para a pastora Sidney ir lá levar. Então você vê o carinho de Deus, irmão, pela ação social. É verdade. E eu só estou testemunhando aqui porque a ação social, a misericórdia, a compaixão, ela gera frutos inexplicáveis na vida do crente. Se você quer viver coisas extraordinárias, a partir de hoje, peça a Deus para gerar no teu coração uma vontade extraordinária de você agradar o Senhor em todas as áreas da tua vida. E não troque o seu dízimo pela sua oferta. Dízimo é dízimo. E eu uma vez falei aqui, eu já estou pregando, irmãos, eu sou assim, você sabe, você aí sabe, que eu falo que Deus me manda. Eu tenho papel e vários, porque eu fui lá, subi chupecana, estendi roupa, lavei prato e fui para o quarto e atendi o telefone 1 milhão de vezes. Mas eu falo que Deus me manda falar, porque eu sou de Deus, porque eu sou obediente ao Senhor. Então, amados, eu sempre digo, aconteceu algo interessante, eu tenho uma amiga, e aquela amiga sempre gostou muito de abençoar pessoas. Ela tinha uma situação boa, trabalhava, ganhava muito bem na área da educação, e aí, um tempo, nós ficamos sabendo de algumas coisas que estavam acontecendo na igreja, e ela parou de dizimar. Eu não sabia desse detalhe. A gente tinha nossa amizade, nosso relacionamento, mas a nossa vida financeira sempre foi muito, cada um no seu particular.
E naquele mês ela sempre gostou de levar muita gente para a igreja. Então ela levava funcionários, de onde ela trabalhava. Lembrando que a gente só congregava junto, a gente não era pastor. Não éramos pastores, viu gente? Ela era minha amiga e nós congregávamos juntos. E por aquele tempo, ela levando uma pessoa para casa, ela tinha acabado de trocar o carro dela, fazia poucos meses. A cada 2 anos ela trocava o carro dela. Então o carro, ela foi levar uma pessoa em casa, que ela tinha convidado para ir para a igreja, e o carro dela acabou. E aquilo me chocou muito, sabe? Assim, aquela irmã, aquela amiga, meu Deus, por que fulano está passando essa luta? Ela é tão leal à igreja, fiel, está aqui, e trabalha tanto, e soa tanto Jesus. O que aconteceu? E aquilo eu não entendi, né? Tudo colabora para o bem, foi uma experiência de amor, que aquela mulher que estava dentro do carro, que ela estava levando em casa, falou assim, olha, como é que eu vou fazer para te ajudar a pagar? Eu não tenho condição. Eu falei, irmã, não se preocupa. O que você vai me pagar é vindo toda semana no culto comigo. Então a mulher teve que aliançar com ela, ir com ela, e até a mulher ser batizada. Porque a mulher ficou se sentindo endividada. Falou, não, o carro aconteceu isso porque a senhora saiu da sua rota e foi me levar num bairro muito distante lá de Mogi. E naquele mês, aquilo me inquietou. E a Bíblia diz que é do Senhor tanto querer quanto efetuar. E quando nós temos comunhão com Deus e andamos com Ele, Ele nos inquieta quando alguma coisa Ele quer que nós oremos por algo. E eu fiquei inquieta com aquele prejuízo da irmã. E ela ficou meses usando o carro do pai dela, né, Dão? Porque ela não podia trabalhar, era muito longe a casa dela do trabalho. E ela ficou uns 3 meses até resolver a coisa do seguro do carro dela. E aí uma noite nós estávamos comendo, lanchando, falando da graça de Deus, do amor de Deus. E apareceu sobre dízimo e oferta, e de repente ela falou assim, desde que aconteceu esse problema aí, eu parei de dizimar. Porque eu não confio de colocar meu dinheiro nesse gasofilácio. Eu não quero mais, eu parei. O Espírito Santo falou, olha lá. Porque, irmãos, a responsabilidade do gasofilácio, a tua responsabilidade, a nossa responsabilidade de ser fiel a Deus é até aqui. Diga assim, é até aí. É até aí. A partir daqui, a responsabilidade, é do pessoal que cuida do cofre da igreja, da tesouraria da igreja. Você sabia disso? Então, o que eles vão fazer e como vão fazer, isso não é problema nem meu nem seu. É claro que eu não posso ser desrespeitada a ponto de chegar e ver pastores chegando aqui, pegando dinheiro, botando bolsa aí para comer com a família. É claro, irmãos, que eu não estou falando de desrespeito. Eu estou falando desde quando você está entendendo que as coisas estão sendo feitas com ordem e com decência, como Paulo orientou a igreja de Corinto. E daí aquilo me acendeu. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou falar isso para essa irmã, Jesus? E aí Deus preparou, sim, no outro dia praticamente. Nós tínhamos saído para fazer uma visita. Eu falei assim, fulana, o que você está fazendo com o seu dízimo? Que não era pouco. Ela falou assim, eu estou cuidando da ministério infantil da igreja. Você viu lá? Eu troquei as cortinas, fiz isso, fiz aquilo, comprei móveis, não sei o quê. Falei, fulana, está tudo errado. Porque essa obrigação é a igreja que tem que fazer isso. E se isso fosse uma oferta alçada, ok. O que é uma oferta alçada? Direcionada, uma oferta além do que aquilo que foi pedido para você, ou daquilo que a igreja dirigiu para você doar. Isso é uma oferta alçada, direcionada. E eu falei, fulana, e eu falei assim, mas eu já estava em oração, porque quando Deus falou comigo, eu comecei a orar e dizer, Senhor, me ajuda, no dia que eu for falar com ela, que isso seja aplicado no coração dela, para ela não tomar isso como um problema. Irmãos, e aquilo foi como uma luva assim, vestiu, ela se vestiu daqui a pouco, tia, é verdade. Foi bem nos dias que eu parei de dizimar e cuidar. Eu até não entendi porque eu estava gastando até mais. Eu estava dando mais porque eram maiores as necessidades e eu estava dando mais. E eu disse, fulana, não é o valor. É a fidelidade. Tão pouca que Deus está pedindo para mim e para você. Então o que Deus está dizendo para mim e para você nessa noite, querido, não negocie o seu dízimo. Não negocie. Por mais que você veja necessidade na igreja, se você está vendo alguma coisa aqui que precisa melhorar, procure a gente. Eu falo sempre isso para o pastor. Tem gente, irmãos, que elas vêm falar, elas não são tão sem filtro, tão sem educação. E pastor, não sei o quê.
falei, Danilo, eu prefiro assim. Sabe por quê? Porque é melhor do que aquele que bate no seu ombro e sai por aí, ó, acabando com sua vida. Te desmerecendo, pondo em xeque a tua conduta. Irmãos. Então é bom, às vezes a pessoa não tem um certo cuidado em falar. Mas é melhor que ela fale, irmão Davi, do que ela sai por aí fazendo casinha, cama de gato com as pessoas. E isso não é para o pastor apenas, é para a vida. Porque a Bíblia diz que tudo que a gente planta, a gente Olha. não tem jeito de você plantar uma pimenteira e depois ir comer morango, não, velho. É pimenta e geralmente, e a Bíblia diz, esse dia eu estava vendo com o pastor, que a Bíblia diz, quem planta a chuva, colhe tempestade. Então toma cuidado, porque esse chuvisquinho aí, aqui, ali, daqui a pouco vai virar uma trovoada fora do comum na sua vida. Toma cuidado. Então naquele dia, eu louvei a Deus, essa experiência hoje vem aqui, ó, no meu coração, porque muitas vezes, irmão, a gente não vai entender porque a gente está ali na igreja, fazendo, acontecendo, e a nossa vida financeira, administrativa não está rolando. Não está rolando porque a gente está fazendo as coisas conforme o nosso entendimento. E Bíblia, irmão, não é o meu entendimento. É o que a Bíblia está dizendo que é. Não adianta eu querer colocar uma coisa se ela não está dizendo aquilo. Porque o Espírito Santo é muito claro. Ele fala conforme a nossa consciência, conforme a nossa capacidade, mas ele fala. E ele deixa as coisas claras como a água é para nós. Amém, irmãos? Então, a partir de hoje, diga assim, o dízimo não é 9 e não é 11, é 10%. A oferta alçada, pode dizer, a oferta alçada, ela pode ser qualquer valor que Deus propor em meu coração. Ok? Então, a partir de hoje, sabe o que a gente manda falar, irmãos? É meio chato, mas isso é pedagógico. Isso é para entrar na nossa cabeça. Você falou, a sua mente interpretou o que você acabou de falar. E isso vai fazer uma diferença toda vez que você dizimar ou não. Amém? Eu louvo a Deus por essa igreja que está entendendo, mas eu acho importante a gente muitas vezes ter que parar para abrir parênteses para falar a respeito, porque muitas vezes a gente está fazendo igual aquela minha querida irmã, minha amada irmã, que por situações foi lá e quis mudar o jeito de adorar Deus na área financeira dela. E ela foi penalizada. Pastora, você está dizendo que quando eu dizimo, meu carro nunca vai dar problema? Não. Eu estou dizendo que Deus vai te explicar por quê. Uma vez meu pastor estava saindo de uma farmácia, uma época muito difícil lá em Minas, ainda era início que a gente estava lá, e ele encostou no carro de uma mulher grávida, né, cara? Não foi. Na verdade, ela foi parar e eu estava saindo, deu uma raladinha. E ralou o carro. E Danilo ficou numa preocupação com medo de ter que pagar aquele carro e pagar o nosso carro. Porque acontece, irmãos, o problema acontece com E a mulher ficou desesperada, grávida, eu com medo dela ele passar. com medo da mulher passar mal e até perdeu o bebê. Foi uma situação difícil. Sabe por que eu estou contando isso também? Para te dizer que o fato de você fazer as coisas corretas não te isenta de passar luta. Mas existem lutas e lutas. Amém? Aqui a gente está explicando por que a gente precisa ser fiel nos dízimos da forma que a Bíblia nos ensina. Amém? Então, glória a Deus. Vamos fechar esse parênteses aí. Leva sua Bíblia em Lucas capítulo 10, a partir do verso 38. Glória a Deus. Eu estou nostálgica hoje, conversei com muita gente desigrejada. Oséias 8,7. Ele semeia um vento, colhe em tempestade. Oséias 8,7 diz isso. Ele semeia o vento. A gente estava lendo essa semana em casa, Danilo. Olha que da hora. A Bíblia diz que. Eu falei, meu filho, né? Não é ditado popular. Não é ditado popular, não. Quem semeia vento vai colher. Olha lá, ele semeia ventos e colhe tempestades. O talo não tem espigas e não produzirá farinha. Ainda que produzisse trigo, estrangeiros o devorariam. Irmãos, a gente precisa ali, tentar dar conforme aquilo que Deus já falou. E como o pastor disse, foi domingo que você falou aqui? Deuteronômio 31, que você disse assim. Não, foi lá em Mogi. Não Lá em fala Mogi, não, né? não fala não, deixa que eu vou pregar. E os mandamentos do Senhor não são penosos, não são pesados, irmãos. Para de dar desculpa, tá? Para bem de dar desculpa, porque
Jesus não gosta de gente que fica fingindo de doido, não. Se você é doido igual eu, você fica na sua, seja doido de verdade, acabou. Mas não fica fingindo, não, porque Deus não gosta, não. E a Bíblia diz, esses mandamentos que eu estou dando a vocês, Moisés, não é pesado, não, tá? Você não fica dando muito e não está entendendo nada, não, porque eu estou ligada no seu movimento. E Jesus está ligado no nosso movimento, amém? Lucas, capítulo 10, verso 38, vou tentar ser rápido, já estou aprendendo. A não ser tão prolixo, eu amo conversar, gosto muito. Em casa, já falei para vocês, né, que eu gosto de falar para vocês. Em casa, a gente conversa muito pelo telefone, viu, Zé? Eu fico no quarto, aí a gente escolhe e fala assim: você vai ficar na sala? Aí eu tenho muita coisa para fazer pela cozinha, pelo quintal, aí eu falo: vou. Eu já falei que a gente não serve de referência para casa. Não serve, pra nada. Aí ele fala: então eu vou pro quarto. Se eu fico no quarto, ele vai pra sala. Aí, Naldo, qualquer coisa, tipo, fala com o Naldo sobre alguma coisa que você básica. Eu mando pra ele lá na sala e ele já me responde. Às vezes eu tô ouvindo o som da voz dele. Oi, Beth, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas cada um no seu quadrado. Gente, pra você ver que relacionamento conjugal é só você ter um pouquinho de boa vontade. Porque aqui todinho se encontra e dá certo, tá? Aí, ó, o casal que de gente atrapalhada igual eu, pastor, e a gente se dá bem. É assim que é. Lucas capítulo 10, verso 38, diz assim: caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher, chamada Marta, a recebeu na sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo o que ele dizia. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. Então, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que a minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz a ela que me ajude. E quando hoje, né, nessa correria que eu estava, falei: Jesus, e ontem eu já tinha dito ao pastor que podia ficar tranquilo que eu iria pregar. E para mim é muito fácil, porque o Senhor me conhece, sabe que minha cabeça é assim, né? Domingo lá em cima foi interessante. Eu sempre peço, a Camila sempre resolve me ajudar, e às vezes quando ela não resolve, eu peço a ajuda dela, e quase que eu obrigo ela a subir comigo. E aí, quando a gente estava lá em cima, era a hora de cortar o bolo, e essa parte é tudo ela que faz, né? Cortar bolo, distribuir, ver número, tudo é dela. É a cabeça pensante da dupla. E aí eu fui pegar o papel toalha, mandar a Vina. Eu não sei abrir o papel toalha porque eu estou nervosa com pressa. E eu comecei a rasgar várias páginas, né, Vila? Vila, mulher, você está ficando doida, você está acabando o papel toalha. Essa sou eu. Vou beber esse resto, mas vou tomar, eu acabei com essa. Já não cair aí, traz um pano. E daí, aí ela tomou da minha mão. É que Deus não deixa eu mentir sozinha. Pra provar, né? Pra provar que a pessoa é bem negociada mesmo da cabeça. E ela foi e fez pra mim. E cada dia eu fico mais, assim, maravilhada com a cuidado de Deus. Porque quando eu penso, e já saindo da minha aula e da Camila, né, que eu não consegui abrir, por isso que é importante ser dois, porque um ajuda o outro, e a Bíblia diz isso. É importante a gente entender que dentro de nós sempre tem um pouco de Marta, sempre tem um pouco de Maria. E eu não vim aqui dizer que Marta estava absolutamente errada, que a Maria estava absolutamente certa ou vice-versa. Eu vim dizer que nós precisamos aprender com o que a palavra nos ensina. A focar no que realmente faz sentido, no que está dando certo na nossa vida, no que o Senhor espera de nós. E todas as outras coisas a gente vai deixando para lá, irmãos. Porque a vida é muito efêmera, a vida é muito breve para a gente ficar tentando resolver todas as questões e todas as filosofias da vida. E essas duas mulheres, obrigada, Marta, me ensina muito mesmo. Eu gosto que a Paulina me passa tranquilidade no ambiente. Ontem eu estava lá com a minha igreja. Tem uma moça lá que ela costumava limpar ela, mas ultimamente o Danilinho está andando muito doente por causa da creche e tudo mais, e ela não tem conseguido ir. Então a gente foi mais cedo para dar uma limpada, e eu já estava terminando. Daqui a pouco eu só vi minha vassoura sair da mão, Marlene,
essa tomou minha vassoura, a Hilda pegou a vassoura do pastor, e aquilo me deu aquela tranquilidade, sabe? Quando tem alguma criança aqui fazendo alguma coisa, eu já olho e procuro a Maurinha, porque eu falo assim, ela vai resolver. Ela vai pegar essa criança, vai cuidar, vai levar ela para cima, ela não vai atrapalhar o culto. E isso, irmão, sabe o que é? É a engrenagem do corpo de Cristo. Assim, quando eu preciso de uma cesta, durante o dia que alguém me liga, eu já penso, tenho que mandar um recado para o Naldo. Porque eu sei que é ele vai me ajudar a resolver aquilo. E é essa a perspectiva que Deus quer nos dar em relação à igreja. Nós precisamos continuar a aprender. Eu sei que eu vou fazer por essa igreja que já tem sido agraciada com esse entendimento que ninguém faz nada sozinho, que a gente precisa mesmo estarmos unidos, né? E tomar muito cuidado, porque o nosso arqui-inimigo ele é muito audacioso, ardiloso. E ele tenta em pequenas coisas, porque dentro da igreja ele não vai pegar a gente na cachaça, não vai pegar a gente na prostituição, pelo menos a maioria de nós, não é assim? Não vai pegar a gente na pornografia, não vai pegar a gente, né, na inveja, na dissensão, no distrato com o cônjuge. Ele não vai pegar a gente nisso. Amém, irmãos? Amém. E também ele vai tentar pegar a gente aonde? Nos relacionamentos interpessoais dentro da igreja. E aí ele fica lá. Tá vendo fulano? Olha ali fulano como tá. Ó, você tá mais tempo que fulano. Você tá vendo? Fulano tá dando 3 vassouradas, você tava 10 vassouradas a vida toda. E agora ele aplaudiu fulano? Como assim? Você tá, não é que eu já... Rapaz, eu tô dando 10 vassouradas, a mulher tá elogiando outro que chegou ontem, tá dando 2. E você começa a querer medir isso. E aí, irmãos, é a hora que nós falamos como Marta não estava entendendo o rolê de Maria. Irmãos, nós seres humanos, essa diversidade linda, maravilhosa que Deus fez, tem uma linha da psicologia que fala que nós temos 4 temperamentos. Tem várias linhas, e essa é uma das que eu consigo lembrar, que é o colérico, fleumático, sanguíneo e melancólico. Colérico, já falei, fleumático, sanguíneo e melancólico. Mas essa psicologia, essa vertente da psicologia diz que todas as pessoas têm um pouco de cada característica. E muitas vezes tem pessoas que têm uma mais forte das 4 e tem pessoas que têm 2 mais fortes das 4. Então, por isso que é bonito ver a igreja, por isso que é bonito eu hoje sair daqui entendendo que nem Maria e nem Marta estavam erradas por estarem naquela casa e fazerem parte daquela família e por receber Jesus. Porque quando eu imagino, Dani, como deve ter sido o movimento daquela casa. E a Bíblia não deixa claro, nem a história, se aquela era a primeira vez de Jesus na casa deles. Mas o que eu posso entender é que, se não fosse a primeira vez, eles já tinham um relacionamento ali, pelo menos naquela aldeia com elas e com o Lázaro. Porque ele entrou e ficou muito à vontade. E ele entrou e ele sabia que onde ele ia, as pessoas iam se amontoarem. E o que a história vai me dizendo é que Maria ficou muito à vontade. Eu fico pensando em Maria. As pessoas chegando lá e Maria pegando aqueles cajados, né? Porque antigamente as pessoas andavam com aqueles cajados para subir aquelas pedras, aqueles morros. Às vezes por causa de animais, né? Ataque de animais, porque não tinha energia como a nossa hoje. Então eu fico imaginando. Outra característica daquele povo é que eles andavam muito a pé, porque não tinha outro meio de locomoção. Então eles calçavam aquelas sandálias, aquelas alpargatas, aquelas sandálias de couro, com aquele solado de couro. Imagina a cor dos pés daquele povo, minha gente. Vocês imaginaram? Entrando numa casa. Imagina a cabeça de Marta perfeccionista. Cada passo daquele assim, vai fazer igual aquelas músicas. Cada passo daquele, Marta. Meu Deus, eu limpei tudo, mas era Jesus, olha que dessa casa. E Maria faceira, achando linda, né, a multidão, chegando tudo cheio de pó, cheio de terra.
aquela terra vermelha. Vamos, gente, quem precisa ir no banheiro, vamos dar uma lacinha para cada um. Olha, meninos, pelo amor de Deus, levanta a tampa do vaso. Gente, lá não tinha vaso, tá? Tinha que ter mais cuidado ainda. Tá? Então, quando nós, os maridos hoje, levantam o vaso, ou depois que faz xixi, passa o papel higiênico, vocês estão respeitando e amando a esposa de vocês. Posso ouvir um glória a Deus? Glória a Deus. Gente. Porque se vocês não fizerem o que eu acabei de falar, vai ficar pingado lá. Você quer ver uma coisa que vai desanimando a gente? É chegar no banheiro e botar no xixi. Ou negócio que vai desanimando. Eu fui na casa de um tio. Já eu vou pra cá pra pregação. E cheguei lá na casa desse meu tio, um banheiro lindo, todo azulejado, preto e branco. E aí a gente precisava viajar de madrugada para ir para outra cidade, buscar um documento da minha mãe, e eu fui com minha mãe lá. Eu já morava aqui para São Paulo, para Minas, eu não sei onde eu estava na época. E aí eu levantei quatro e pouco da manhã, cansado, que a gente foi dormir de madrugada, eu, minha mãe e minha tia conversando. Eu não tinha dormido direito. Cheguei lá no banheiro, todo mijado, minha gente. E eu falava, oh meu Deus, eu preciso ir embora para minha casa, eu não aguento esse banheiro, é um cheiro forte que eu dou. E quando eu cheguei na minha casa, ai Deus, eu louvado seja Deus pelo meu marido, porque graças a Deus. Ele faz as errinhas dele, mas ele limpa a gente. E a gente está pedindo para vocês agora virar, né? Que tem que acertar 100%, a gente está pedindo para você limpar. Só isso. Minha gente, é sobre isso. Nós precisamos aprender que isso é um jeito de amar a esposa. Quando eu arrumo as cuecas dele, que ele deixa arrumado o mês inteiro, sabe o que ele está fazendo? Me amando. Por isso que lá em casa não tem negócio de amor, negócio de beijo toda hora. Sabe por quê? Porque a gente prefere mostrar o nosso amor no relacionamento diário. Não mexe nas cuecas, não desarruma o que eu arrumo. Não quer lavar, não lava, mas também não suja mais, compra descartável. É assim que a gente ajuda. Amém? Então eu fico pensando, voltando para Maria, que não tinha esse problema porque ela não tinha marido, só tinha Lázaro. Mas geralmente com o irmão, a gente fala, só sem vergonha, limpa isso aqui, senão esfrega a sua cara. Não é assim que Camila, né? Agora com o marido, a gente não fala assim, não é filho, não é irmão, né? A gente tem que o marido, por favor, meu amor, meu lindo. Bora acertar isso, antes que eu te mate. A parte mate não pode, tá? E aí eu fico imaginando, irmãos, aquelas mulheres ali. E de repente Marta, né, deve ter passado o dia limpando tudo. E chega à noite, e o que acontece? A irmã vai lá, e parece que ela não valoriza a prática da outra. E eu fico pensando quanta ansiedade no coração de Marta, gente. Como deve ter sido para ela administrar que além de não estar sendo ajudada, ainda foi fazer queixa a quem de direito, né? Ô Jesus, o senhor não pode pedir para a Maria levantar um pouco? Ó, chegou mais de 50 homens aqui, agora essa mulher está aí, sentada, nem é costume nosso, Jesus. O senhor sabe que a gente não pode ficar assim, meio perto de homem, né? Não pega bem para nós duas. E agora essa mulher. E Jesus vai ouvindo, vai entendendo, sabe o que, irmãos? Uma coisa que o Senhor sabe é ouvir e entender a perspectiva de cada um de nós. Por isso que você e eu, nós precisamos ser sinceros com Deus. Se é uma pessoa, irmãos, que nós podemos ser sinceros, eu vou, até o último dia da minha vida, eu vou falar sobre isso. Gente, vamos ser sinceros com Deus. Você tem um grande problema, você tem um problema com uma pessoa, e antes de falar com qualquer pessoa, fale com Deus a respeito. Senhor, olhe para a pessoa. Senhor, olha, eu não estou suportando bem, Senhor, eu aguento, aqui me dá um mal-estar. Senhor, me ajuda. E você vai ver o cuidado de Deus em pegar essa dificuldade que você está vivendo, que eu estou vivendo, esse muro, essa muralha, e Ele ir quebrando isso, e te dando estratégia para você vencer. Porque Ele nos fez, irmãos. Ele sabe das nossas limitações. Ele conhecia Maria, Ele conhecia Marta. E hoje o mérito não é dizer quem estava certo, eu volto a dizer, é dizer que todos nós precisamos aprender a lidar com a dificuldade que cada um de nós temos. Não tem nada mais difícil, irmão, do que a gente conviver com o outro ser humano. Não tem, eu acho que uma das coisas mais difíceis. A filosofia já chama isso a arte. A filosofia diz que é a arte.
conviver com outro ser humano. É uma coisa muito difícil. Porque quando a gente vai para o mundo animal, por ser animal, é a diferença é que nós somos animais racionais, que temos essa excelência, que temos o espírito que o Senhor nos deu, que temos essa coisa das lembranças, das memórias. Os animais têm, mas eles têm uma coisa diferente. Eles têm condicionamento. E é tão lindo você ver o reino animal. Esse dia eu estava assistindo sobre uma tribo de gorilas. E aquelas gorilas, elas vão cuidando daqueles animais, as fêmeas. E aquele macho pode ficar ali décadas. Mas chega uma hora que aquele macho não pode mais permanecer. Por quê? Porque ele já não tem o vigor, a força, nem para acasalar com aquelas gorilas fêmeas, nem tampouco para protegê-las. Mas aí eu achei tão lindo quando o cientista foi me mostrando esse lado e falou: eles são tão espertos que eles começam a cuidar melhor dos filhotes, de todas. Porque daí eles voltam a ganhar admiração. Lembra que eu falei com os maridos? Lembra que eu falei com as esposas que a gente não pode deixar essas bobagens do xixi, do prato, do arrotar, do soltar a puma a qualquer hora, a qualquer momento? Essas coisas não podem, não sabe? Porque isso tirar a admiração do casal. A gente vai dizer, mas a gente não fala nada. E aquilo vai apagando, sabe? A admiração. Vai ficando aquela coisa. Eu não estou dizendo, gente, para viver engessado, viu? Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que a gente tem que tomar cuidado. Tem coisas, o dia que dá para evitar, evite. Porque a admiração é muito bonita. E aí aquele repórter vai dizendo, aquele biólogo vai dizendo que aquele macaco que está velho sabe que ele não tem mais a força de guardar aquela família, de guardar aquela tribo. Eles começam a cuidar dos menores. Olha o condicionamento dele, porque ele fala assim: eu não posso perder no lugar, eu não posso lutar contra um touro, um búfalo, um leão. Mas aí elas voltavam a olhar ele e falavam: nossa, ele ainda está servindo. E aí a biologia diz que quando ele cuidava daqueles macacos menores, dos filhotes, ele não perdia o posto dele de líder daquele povo, daqueles macacos. E eu falei: olha isso, gente, como a gente precisa aprender com o universo, com os animais, né? Nós, animais racionais, temos que aprender com os racionais. Porque eles vão condicionando a vida deles e o sentido da vida que está neles vai dando para eles essa perspicácia de saber: não, eu preciso me permanecer sendo uma pessoa elogiada, sendo uma pessoa que tem os meus predicados apesar da minha velhice. E aquilo me chamou a atenção. Quando eu fico pensando em Marta, irmãos, eu fico imaginando que Marta era mais ou menos assim, a luz do sol daquele lugar. Era a luz do sol, o trovão da vida de Marta, né? Já pensou de manhã, ela levanta e vai adorar e bota a música bem alta e Marta chega e fala: pelo amor de Deus, Maria, o vizinho não acordou ainda, mulher. Abaixa essa viola. E Maria ali só pegando negócio de adoração, negócio de agora como a gente chama, Mila? Os grupos, FOP, worship. E o worship, né? Só negócio internacional. E acho que Marta assim: pelo amor de Deus, mulher, bora cuidar, vai capinar aquele quintal lá, tem um caminho de Maria lá. E o Senhor entendia, interpretava as duas. Porque nós somos assim. Se você reparar na família é assim, tem sempre um que leva a carga de todo mundo. E está tudo bem, sabe? Porque a Bíblia diz que não nos vem tentação que não seja humana. Tudo aquilo que Deus permite eu e você passarmos, Ele já permite, nos dando habilitação para aquele fim. Então, essa luta, essa dificuldade que vocês estão passando, ela está diante do olhar nu e patente de Deus. Ele está vendo cada amanhecer meu e teu. Então, ao invés de ficar reclamando, rancisando, dê glória a Deus e fale o mínimo possível com as pessoas a respeito. Porque uma coisa que as pessoas não são é boas. E na verdade todo mundo está vendo tudo e fica fingindo que não está vendo. Você já teve essa sensação? Eu tenho isso todo dia. O povo está vendo tudo e eles fingem que não está vendo nada. E eu e você fazendo isso também com os outros, tá? Não fica aqui querendo só eu que sou trabalhada não, vocês também são. Porque a gente é assim, a gente não, fulano não me engana. E a gente já sabe por quê? Porque
aquele senso do Espírito de Deus em nós vai nos dando essa habilitação. E aí, como nós buscamos o Senhor, vamos ler a palavra, vamos orar, o Espírito Santo vai nos trazendo a revelação do que é aquela situação que a gente está vivendo, do que é aquele relacionamento com aquela pessoa. E eu fico pensando que Maria era o freio e a Marta era a locomotiva. Aliás, Marta era o freio que Maria precisava, né? Maria era aquela locomotiva desenfreada, Marta vinha. Porque todo lugar, irmãos, em todas as relações é preciso que tenha esse equilíbrio. Então, a partir de hoje, essas pessoas que estão do teu lado, que estão do meu lado, nós vamos olhar para elas com o mínimo de julgamento, entendendo que Deus nos fez assim. E que com a presença dele em nós, a glória dele será manifesta através das nossas vivências. Nós temos capacidade sim de aguentar tudo que a gente está vivendo. Então, irmãos, outra coisa que eu entendi a respeito de Marta é que aqueles afazeres dela poderia também representar as tradições que a gente vai carregando, né? Houve um tempo que eu fiz umas lives lá na pandemia e uma das coisas que mais o Senhor me pedia para falar a respeito daqueles relacionamentos que já passaram da hora e que a gente continua tentando trazer aquela tradição. Tipo, a mãe teve 10 filhos, todos os domingos, durante 30 anos, todos os filhos, todos os netos. Só que um casou com uma arquiteta, a outra casou com cuidadora, enfermeira, o outro casou, e assim. Aí imagina esses meninos, desses 10 filhos, chegando na casa daquela mãe, daquela matriarca, daquele patriarca para almoçar. Pensa! Então, irmãos, são coisas e tradições que a gente precisa começar a discernir e quebrar. E eu falava muito isso lá nas lives, eu falava, gente, tem que se parar. Chegou o final do ano, coma seu ovo, coma seu peru dentro da sua casa com seu pai, filho e mãe. E não tem que ir lá se associar. Eu não estou dizendo que a partir de hoje a gente precisa se separar, não é isso. Mas nós precisamos ter essa ótica, precisamos pedir o Espírito Santo que traga discernimento. Porque às vezes vamos comprar brigas desnecessárias. Esse dia, particularmente aqui, Maria e Marta estavam recebendo uma porção de pessoas diferenciadas. E foi um dia que foi um divisor de água na vida delas, porque elas hoje constam nos anais da história. Mas eu e você, no nosso dia a dia, tem algumas tradições que a gente já não precisa fazer parte. Que já era hora de nós cortarmos, sabe para quê? Para a gente não sofrer e trazer sofrimento para as outras pessoas. E é isso que o Senhor está nos ensinando nessa noite. É uma noite profética, onde nós vamos pedir algumas coisas ao Senhor. E eu gosto de falar que quando nós temos, irmãos, o conhecimento de Deus, o equilíbrio de Deus, todas as outras coisas são acrescentadas naturalmente. Então eu sempre penso que o bom de pedir no culto profético, no culto de quinta-feira, é pedir ao Senhor essa capacidade, essa maturidade de saber discernir o tempo e o modo, como a Bíblia diz que o justo deve ter o discernimento para conhecer o tempo e o modo de todas as coisas. Isso é para cada dia da nossa vida. E lá na versão, eu peguei a versão da King James, que é uma Bíblia que a gente tem em casa, para a palavra, quando diz assim, no verso 40 até. Marta, porém, estava ocupada. Aqui na King James diz assim, Marta estava importunada em muitos serviços. E sabe qual é a versão que tem aqui de inglês para importunada? Distraída, oprimida, arruinada, derrotada, atormentada, afligida e incomodada. Olha como muda de uma língua para outra, né? Essa é a King James inglesa que fala isso. Então, por aquele número de pessoas na casa dela, por Maria não está exatamente fazendo o que ela queria que Maria fizesse, Maria fizesse. Marta estava totalmente translocada. Ela estava desequilibrada, irmãos, porque ela não estava entendendo a maneira de Maria receber aquelas pessoas e receber Jesus na casa delas. E muitas vezes é assim que estamos em relação à situação que estamos vivendo. O Senhor nos
recursos da rinite passaral, e a Bíblia diz em Romanos 8:28 que todas as coisas contribuem. E aí um dia a gente aceita, mas no outro dia a gente fala, não é possível que Deus não está me vendo. É possível que Ele está te vendo sim. E nós não podemos perder o equilíbrio cada dia que as coisas ficam difíceis para nós. Eu convivo com algumas pessoas, e a Sara é uma delas, eu tenho a liberdade de falar, que eu falo assim, eu não sei nem o que orar por aquela moça, a esposa do presbítero Ricardo, que faleceu. Hoje ela já foi para o hospital de manhã com o pai, que não estava passando bem, deixou o pai em casa, o pastor foi buscar agora de tarde, a gente estava sem carro, o carro Já levou o pai no hospital e a mãe ficou em casa. ficou em casa passando mal. Passando mal. Mas aí ela não tinha como levar os dois. Aí ela levou, quando ele melhorou, aí o pastor pegou o Uber com a Gabi, foi lá buscar o carro dela que já estava pronto, e o carro dela e o nosso estavam no conceito, os dois carros. E ela foi de ambulância com o pai para o hospital. Daí o pastor pegou um Uber com a Gabi, foram buscar o pai da Sara e a Sara deixou o pai em casa e foi levar a mãe. E eu não sei se ela já voltou. É difícil, Maurília, eu não sei o que orar. Mas eu falo para o Senhor, Deus, dá graça à tua filha. Dá graça à tua filha, porque uma coisa é certa, Deus não perdeu o controle da vida da Sara. E assim que eu e você precisamos sair hoje aqui, queridos, com essa certeza, que Deus não perdeu o controle da nossa vida. Que o Senhor continua trabalhando a nosso favor e pelos nossos. E essas pessoas que nos dão mais trabalho na família, lá no amigo, no emprego, eu acho tão bonito. Da crise, que sempre ela está pedindo oração por algum amigo de trabalho, colega de trabalho. Porque, irmãos, tem gente que não está nem aí, se morre. Pelo contrário, a gente vai falar de gente que faz na conta do colega de trabalho, manda matar, é assim. E a Michelle está direto, pastor, olha para fulano. Pastor, olha, minha amiga fez isso, minha amiga operou, o marido largou. E eu acho que é exatamente esse sentimento que Deus quer trazer para nós nessa noite, queridos. Não importa se nós hoje estamos no lugar de Marta ou no lugar de Maria. O Senhor quer falar conosco. O Senhor quer nos trazer consolo, habilitações. E ninguém toma o lugar de ninguém no reino de Deus. Ninguém toma o lugar de ninguém nessa terra. Ah, mas a mãe prefere fulano, não. Pode reparar que os filhos que mais dão trabalho são os que mais nos preocupam. Quem tem filho aqui sabe do que eu estou falando. Porque, irmão, a gente dorme e acorda pensando, meu Deus, será que levou um tiro? Será que levou uma facada? Será que arrumou uma confusão? Será que pagou a conta? Será que foi preso? É assim que é a cabeça de mãe. Então, irmãos, temos que parar com esse sentimento de vitimismo. Ah, porque minha mãe não gosta de mim. Ah, porque meu pai. Ah, porque eu fui rejeitado. Quem precisava te amar, te ama e morreu na cruz por você. E te deu o direito a hoje ser contado como o irmão de Jesus Cristo. Nós somos a família dele, ele disse isso. Disseram para ele, ó, tua mãe e teu pai está aí, ó, tua mãe e teu irmão está aí, ó, está dizendo que você está doido. Aí disseram que está com negócio de que você é Deus, que você agora é Emmanuel, Deus conosco. Ele olhou e falou, está aí fora? Meus irmãos e a minha mãe é esses aqui, ó, que está fazendo a vontade do meu pai que está no céu. Na hora que você tem convicção de que você é em Deus, pode chamar de doido, de maluco. Você, aquilo é tão correto e aquilo é tão equilibrado dentro de você que nada tira você daquele eixo. E você não sai por aí tentando resolver o problema da humanidade. Porque eu já fui assim, irmãos. Eu já fui como Marta. Deus, o Senhor está vendo? Jesus, o Senhor está vendo? O Senhor falou, minha filha, acalma o seu coração. Você não pode, você não tem onisciência, você não tem onipresença, você não tem onipotência. As pessoas precisam se responsabilizar pelas suas escolhas. Ou eu entendo isso, ou eu vou continuar tentando dizer para Deus, Deus, olha o que Maria está fazendo. Não é possível que o Senhor não está vendo. O Senhor está vendo. Mas eu preciso entender o que Deus tem para mim. Como Marta, eu preciso saber o que Ele espera de mim. Salmo 62:8, para a gente ir encerrando. Salmo 62:8 fala a respeito do salmista se derramando diante de Deus. Ele fala assim, confie nele em todos os momentos, ó povo. Derrame diante dele o coração, pois Deus é o nosso refúgio. Nós precisamos confiar em Deus, irmãos. Deixa Marta, deixa Maria, deixa Lázaro, deixa os visitantes.
Jesus está vendo todas as coisas. O que é que o Senhor tem comigo com você? É isso que basta hoje para mim e para você, essa informação. O que é que Ele quer de mim? O que é que Ele quer de você? Confia nele, fala com Ele, explica para Ele. E para de tentar sair resolvendo a vida de todo mundo, porque a gente não vai conseguir. E ainda vamos desagradar o Senhor. Mateus 7,7, lá já diz, né, que nós, tudo aquilo que nós pedimos, Ele vai fazer. E a Bíblia diz, quem bate, a porta abre. Quem pede, recebe. Quem busca, encontra. Provérbios capítulo 12, verso 25 diz assim. Olha lá, Provérbios 12, 25. A ansiedade oprime o coração do homem, mas uma palavra bondosa o anima. Está vendo o que a ansiedade faz comigo e com você? Está vendo como a gente precisa ir diante de Deus e falar o que Davi disse? Por que está latindo, Eliette? Ô alma, pelo amor de Deus, fica aí dentro, minha filha. Por isso, irmãos, que a gente dá água com açúcar, sabia? Que a questão da água com açúcar nada mais é do que uma maneira de seu corpo tirar aquele olhar que ela está voltado para aquela preocupação. Está vendo o leão? Você fala, ai meu Deus, o leão, mas aí alguém vem te dar um copo com açúcar. Você vai beber na água? Teu corpo inteiro se reúne para engolir essa água e não deixar você engasgar. Sabia disso? Não é porque realmente é forma, não. É uma maneira psicológica de dizer, enquanto ela para de pensar no leão, eu ganho tempo para saber o que vai fazer. Então é isso que o Senhor está dizendo para mim e para você. Essa ansiedade hoje, a gente precisa começar a respirar, sabe? Respira, conta até 4 segundos, depois expira, solta o ar, conta 4 segundos. Eu faço isso de manhã umas 4, 5 vezes. É um jeito de você oxigenar seu cérebro. É um jeito, você já viu falar de muita gente que levanta para ir no banheiro e cai, morre, porque o cérebro está sem oxigenação, ela levantou abruptamente e morre. Então Deus está nos dizendo hoje que nós precisamos começar a se conhecer e colocar diante dele e falar, Deus, me dá práticas, me dá técnicas para eu saber lidar com o meu eu, a minha ansiedade, Senhor, porque isso é uma coisa inerente a mim e a você, todos nós passamos por isso. E nem por isso deixamos de ser a pessoa, uma serva, um servo de Deus. Mas o que Deus está nos dizendo é que a gente precisa confiar nele e buscar aprender com Ele, porque Ele vai nos dando as diretrizes e caminhos. E aí, para a gente encerrar, olha que informação interessante. As preocupações que a gente tem, 40% das preocupações são coisas que nunca acontecerão. 40% do que a gente preocupa, Natália, nunca vai acontecer conosco. E 30% se refere ao passado que a gente não pode mudar. Olha, 70% de tinta de galinha na nossa cabeça. Porque 40% a gente não vai acontecer. 40% não vai acontecer. É só coisa da nossa cabeça que fica ali. E 30% já passou, e a Bíblia diz o que é já foi. O que está para ser também já foi. E Deus pede conta do que já passou. Ele está dizendo, não adianta ficar chorando por leite que derramou. Vai lá, limpa esse leite, joga esse pano fora. E acabou, começa de novo, bota outro leite no fogo, pede a dona do dinheiro, compra outro leite, mas anda, caminha. Sai desse lugar estático que não está te levando para lugar nenhum. Judas 24, só tem um capítulo, Judas. E esse Judas aqui, irmãos, não é o que traiu Jesus. Judas nessa época era um nome muito comum, como José para nós aqui no Brasil. Maria é para nós, como um nome, qual é o nome aqui mais conhecido também? Daniela, tem muito aqui no Brasil, né? Tem aqui, tem no Nordeste, tem no Sudeste, Pedro, no Sul. Esses nomes, Maria já é um nome mais europeu, né? Mas esses nomes igual nós é um nome mais popular. E o Senhor está dizendo ali, ó, em Judas, esse Judas era um que foi apóstolo do Senhor, foi discípulo, aliás, e ele não era aquele que traiu, tá? Que traiu e morreu, se matou. Aquele que é poderoso para protegê-los de tropeçar e apresentá-los sem mácula, sem mancha, e com grande alegria diante da sua glória. Você está entendendo isso? Você pode dizer glória a Deus? Tem um Jesus poderoso que vai guardar a gente
e evitar que a gente tropece. Seja a gente na situação de Marta, de Maria, não importa. O Senhor vê todas as coisas. Eu preciso sair daqui entendendo isso. Que todas as pessoas, com a sua maneira, com a sua forma, elas estão diante de Deus e Deus as conhece. E o que eu tenho que cuidar é do meu. Eu tenho que parar de querer achar bode expiatório. Porque começa a ir para Deus. E se precisa de uma ajuda psicológica, vai atrás. Se precisa de uma cura espiritual, vai atrás. Irmãos, tudo que nós vamos atrás e buscamos diante de Deus, Deus bota na nossa mão. Filipenses capítulo 3, verso 12, para encerrarmos. Precisamos, irmãos, parar de ficar dando desculpa. Porque Marta e Maria estão sempre dentro de nós. Uma hora somos Marta, uma hora somos Maria. Mas aquelas mulheres, no frigir dos ovos, agradaram a Deus. A casa dela estava aberta para receber as pessoas. E o mais bonito de Marta, que eu admiro, é que ela, Emília, não saiu tipo no lugar. Agora vem para minha casa comer minha comida. E agora ainda vem para cá da bronca. Porque tem gente. Hoje a gente está no nível, irmãos, que se você falar a pessoa pega as coisas dela, ó, vai embora e não volta mais não. É dentro de casa, na igreja, é todo lugar, é assim. A pessoa está ali, sustentando uma família com 10 filhos, e o patrão se chegar e falar assim, eu vou lá com esse emprego, mas meu filho, tu vai sustentar esse filho com a sua família. É assim, meu filho, não é da qualidade de vida não, acho que com a sua família vai resolver os problemas da humanidade. Então, nós precisamos aprender. E a última para a gente ler, Filipenses. Nós tínhamos ido conversar um pouco com a Ailton, eu, Amado, Elias e o pastor. E nós, na hora de sairmos do restaurante, da pizzaria, chegamos ali fora, o pessoal queria fechar, já era 11 horas. A gente ficou ali fora conversando. E veio um rapaz, estava meio bêbado, e veio pedir dinheiro, né? E a gente fica tudo armado, porque hoje em dia todo mundo, né? Armado que eu falo, não, assim, tá? Não é de arma de verdade, não, pelo amor de Deus. E aí a gente assim, já ficou todo mundo ali, né? E aí eu disse, não sei o que, eu preciso voltar para casa, eu estou aqui, não sei o que. E aí, de repente, o senhor falou assim, diga a ele que ele não para emprego nenhum, porque ele não sabe ouvir. Falei, ó senhor, o pastor falou, pode fazer a oração para o senhor? Pode. Eu falei, ó senhor, o senhor não para emprego nenhum, porque o senhor não ouve ninguém. O senhor não sabe. E quando a pessoa vai ensinar, o senhor acha ruim. É só assim mesmo. Olha, meu Deus, tu foi lá. Falei, gente, como que a pessoa não tem filho, tem família e não consegue ouvir um conselho? Porque eu entendi que as pessoas não podiam parar para ensinar quem não aceitava ensino. São o que? As pessoas que não são ensináveis. E o tempo todo a gente ouve os homens bem-sucedidos na Bíblia, eles pararam para ouvir, falaram, ensina-me. Inclusive o Salmo de Moisés, o Salmo 90, Moisés diz isso. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Não tem maneira de sermos ensinados se nós não tivermos a humildade de saber que em todo lugar tem alguém que sempre sabe alguma coisa além do que eu já aprendi. Não tem outra maneira. E isso serve para Deus, mas serve também para a vida, viu, irmãos? Como é bom conversar com as pessoas, com as cãs brancas, com os cabelos brancos. A Bíblia diz que a gente precisa, e tira de cima a igreja e fala assim, as mais velhas sentem com as mais novas e ensina elas. Isso que a Bíblia diz. Por isso que as mais velhas, eu, a Marlene, a Maria, nós precisamos sentar com vocês, a irmã Davina, e ensinar, porque é bíblico. E vocês precisam, mais novas, ouvirem, viu? Porque é de Deus ouvir. E para encerrarmos, Paulo diz assim, ó, ensinando a igreja de Filipe, ele diz, não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. A gente está aqui mais uma noite de quinta-feira, e não que a gente vai sair daqui, né, com as medalhas, honrar o mérito Marias e Martas. Não, a gente tem que entender que estamos no processo. Eu quero convidar vocês para receber não uma medalha, mas para receber o aval de Deus para dizer, olha, vamos continuar. É assim mesmo, Maria e Marta. É assim mesmo, Lázaro. Vamos receber, pode ficar sobre seus pés. Vamos orar. Vamos pedir ao Senhor que tire essa ansiedade que muitas vezes atropela
saber resolver problema. Se Deus te deu os problemas, é porque Ele já te deu a capacidade de você resolver. Seja firme contra o pecado, seja firme contra a palavra de Deus, em favor da palavra de Deus, naquilo que você acredita, naquilo que Deus pôs no seu coração. Não abra mão, por nada, não negocie. Não negocie. E você vai ver que o Senhor vai esclarecer muita coisa diante dos nossos olhos. Os relacionamentos estão aí, eles são desafiadores mesmo. Mas o que Deus está dando para mim e para você nessa noite é o equilíbrio. Para nós sabermos lidar com cada situação. Nem somos os maiores, nem somos os melhores. Apenas servos do Senhor, numa caminhada, recebendo Jesus todo dia na nossa casa. Antes de nós orarmos, eu quero ler aqui. Eclesiastes 7:16 diz assim: não sejam excessivamente justos, nem demasiadamente sábio, porque destruir-se-á a si mesmo. Não seja demasiadamente ímpio e não seja tolo, porque morrer antes do tempo. O Senhor está dizendo que a gente precisa desse equilíbrio. Não somos os melhores nem piores. Não somos mais altos nem mais baixos. Nós somos servos do Deus Altíssimo, soberano, que tem o controle de todas as coisas. De cada relacionamento que eu e você temos vivido. Então vamos sair daqui, irmãos, para vencer. 1000 cair ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não vou ser atingido. A Bíblia me garantiu, meu filho, que não adianta. Mas essa certeza tem que estar no coração de cada Marta, de cada Maria. Essa oração tem que estar no coração de Lázaro. Todos nós precisamos sair daqui entendendo isso. Há um chamado específico de Deus para cada um de nós. E o meu não é igual ao seu, assim como o seu não é igual ao meu. Mas o que Deus está pedindo para mim e para você nessa noite? Vamos nos posicionar diante do Senhor, queridos, porque Ele tem muito para fazer através da nossa vida. Em nome de Jesus, Pai, nós queremos te adorar. Queremos te bendizer, Senhor, por cada Marta, por cada Maria. E por esse, Senhor Deus, a junção do temperamento dessas duas mulheres que está dentro de nós. Às vezes é assim, Senhor, nós queremos tudo da nossa maneira. Mas tem dia, Senhor, que a gente só quer ficar ali e te adorar. E esquecermos de que precisamos também fazer a outra parte. Pai, não importa. Queremos te pedir que o Senhor nos ensine. Tira de nós a